após a entrega das outorgas, convidamos o geólogo Enio Trindade Barreto para falar para os presentes em agradecimento. Boa noite a todos e a todas. A ilustre mesa a dirigir essa cerimônia hoje, que proporcionou para essa turma de jovens de 50 anos atrás, que naquela época nem sequer se dava conta que estava na realidade assumindo um compromisso, marcando um reencontro e fazendo de alguma forma um balanço de prestação de contas do que fizeram durante esses 50 anos. Eu sinto muita satisfação, hoje a alegria é a mais significativa que a gente pode ter quando a gente reencontra. Tem colegas que nós não vimos desde aquele dia da formatura, quando nós lá no Teatro Santa Isabel fizemos aquele juramento, dissemos, vamos para a luta porque essa turma tem um marco de rebeldia. Nós, inclusive, não tínhamos a briga que tinha a primeira turma com aquela dupla do ponto 4. Mas nós éramos mais que colegas da primeira e da segunda turma. Na hora que se caracterizou o conteúdo político daquela briga, nós entramos de cabeça na briga e fomos capa da revista Time. Para quem não se lembra, a revista Time saiu com a capa semanal no mundo inteiro, mostrando que tínhamos estudantes rebeldes numa cidade chamada Recife, no estado de Pernambuco, no Brasil, que naquela época ainda era tratado como país subdesenvolvido, né? Não era tratado como em desenvolvimento. Essa palavra, esse jargão de desenvolvimento não existia. Nós pertencíamos ao grupo dos subdesenvolvidos. E aí colocaram na capa a ironia que aqueles estudantes rebeldes, com a faixa que está lá na frente, na primeira página da Time, eu tenho isso arquivado comigo, mas infelizmente eu não trouxe, porque eu fiz 14 mudanças na minha vida profissional como geólogo. Então é com muita satisfação. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para dizer que essa turma também resolveu escolher seu percurso e se vocacionar. Escolheu majoritariamente a vocação de tratar a hidrogeologia como a ferramenta do dia a dia da vida de cada um, a segunda família de cada um, e a primeira família, aquela que a gente tem atrás, alguns com as companheiras que estão aqui até hoje, e outros que já trocaram de companheiras natural, como todo mundo na vida tem as suas questões de relacionamento humano, mas de qualquer forma, esse grupo é o grupo que se decidiu por se dedicar à ciência geológica de um modo geral e sem especialidades, como se fosse, na realidade, uma dedicação à sua família. E aquelas pessoas que convivem conosco hoje sabem muito bem disso. Sabem o que é a dificuldade de conviver com um geólogo que abraça a profissão como nós abraçamos. Isso significa dizer, por exemplo, que a minoria que escolheu a indústria do petróleo, e nós fomos com a indústria do petróleo, o Grupo Peru, que está aqui presente, Pedrinho começou conosco, Eduardo Veste, que não está aqui presente, começou conosco, e quem mais veio? E Gisele Alencar também começou conosco. E Blay também começou conosco. Verdade, Blay começou conosco. E na hora de ser submetido a um exame médico, descobriu-se que Blay tinha uma comunicação, uma CIA, uma comunicação interauricular. E ele tinha que se submeter a uma cirurgia para corrigir um defeito, inclusive de fabricação, do ponto de vista médico, né? Porque no estado fetal, essas CIAs, elas são resolvidas ainda nos primeiros dias depois que o feto sai da barriga da mãe.
No caso dele não aconteceu, e ele era goleiro do time, pegava aquelas boladas, era um goleiro afoito e nunca teve nenhuma descompensação cardiológica, graças a Deus. E graças ao Dr. Zerbini, que foi quem fez a cirurgia naquela época, ele está aqui conosco, ou seja, é mais um dos sobreviventes que estão aqui depois de 70 anos, conforme poeticamente se costuma dizer. Passou dos 70, já é sobrevivente. E aí eu queria, na realidade, dizer que dentro dessa prestação de contas, desse balanço, a parte dessa turma que foi para as geociências, na realidade, abraçou uma das tarefas mais difíceis, porque a geologia do petróleo é complicada no que diz respeito ao cotidiano e é mais complicada ainda no que diz respeito ao uso que faz o sistema financeiro mundial da indústria do petróleo. O sistema financeiro mundial, para dominar a indústria do petróleo, ele usa de todos os artifícios possíveis de interferências dos territórios de terceiros, porque normalmente o poder econômico dos grandes países, onde está concentrada a indústria financeira do mundo, eles não têm petróleo no seu chão. O chão está exatamente do outro lado das sociedades do planeta e das geografias dos povos mais pobres. Não está na geografia dos povos mais ricos. De modo que eles têm que arrumar alguma maneira de fazer com que essa coisa do controle do livre trânsito de capital, das práticas agressivas do sistema de mercado, possam prevalecer sobre valores daqueles povos, daquelas sociedades que estão nas geografias mais pobres do mundo, para poder se submeter às regras do jogo, que é o jogo pesado. Nós, como geólogos de petróleo, e o Rui sabe disso também, inclusive somos aproveitados, e nesses dias que correm no mundo inteiro, essa experiência que nós temos dentro da área do petróleo da Petrobras é caçada nas esquinas, nas ruas, nos telefones, nos correios. Todos os dias o pessoal experimentado na indústria do petróleo da Petrobras recebe proposta para deixar a Petrobras para trabalhar para a indústria do petróleo. E aí eu gostaria de chamar o colaborador lá para abrir essa pasta aqui, Dourados, para dizer um pouco do que é a sua opção, que é menos de 10% da nossa turma. Porque no início foram 5. Pedrinho saiu em 69 da empresa. Foi isso? Obrigado. Pois é. E ele teve uma briga com um milico um militar, como nós chamamos de milico, que assumiu a área de recursos humanos da Petrobras e, não resistindo às pressões, ele foi lá e disse os quantos desaforos dentro daquele princípio que a rebeldia vale quando os seus direitos de cidadania estão sendo, ou tentando ser tolhido por aqueles que ainda têm o poder. Ele terminou saindo. Mas antes já tinham saído Eduardo Veste, já tinham saído Gisela Alencar, porque não suportaram o regime de campo que nós suportamos. Nós começamos a trabalhar, o regime de campo era de 3 por 1. Ou seja, na Amazônia nós tínhamos 45 dias de campo por 15 dias de folga. Tem um irmão meu que brincava comigo quando eu voltava de fora e dizia: isso é regime de apenado, você tem que contar essa história direito para o pessoal aqui em casa. Está pagando alguma pena e não sabe. Passa 45 dias no mato e vem para cá para casa para coisa folga, conta essa história direito. Né? E na realidade, dos 45 dias por 15 de folga, nós conseguimos evoluir a partir da organização da Força de Trabalho, no movimento sindical, com o qual depois eu me engajei durante um certo período. Nós conseguimos reduzir para 1 por 1, em vez de ser 3 por 1, passando por 1 por 1, foi um grande avanço. Porque 1 por 1 já era um modelo lá fora entre os países hegemônicos. Então, 1 por 1 nós passamos a 30 por 30, depois dos 30 por 30 passamos para 15 por 15, que é a Lei 5.811, e a Lei 5.811 surgiu durante a presidência do General Médici. Nós pegamos uma visita que eles foram fazer conosco lá na Amazônia e nós aproveitamos e deixamos aquele grupo de generais, inclusive o Costa Silva estava nessa comitiva, que ele era do SNI, lá na beira do rio. Lá na beira do rio, deixamos ele pegando aquela chuva de insetos que dá na Amazônia, a partir das 5 da tarde, no lusco-fusco,
vai escurecer. Então ele tomou uma surra de Potó, de Pium, de Carapanã, de toda aquela mosquitada que tem por lá. E aí aprendeu como é que a turma trabalhava lá dentro. Levou 3 horas caminhando numa picada aberta, sem destruir a floresta, a picada estava aberta por baixo das árvores. E aí, caminhando naquele lambeiro, chegando até lá, quando ele chegou, ele viu a equipe instalada, com a sonda instalada, funcionando, perfurando, com toda a tecnologia da indústria do petróleo operando lá dentro, com aqueles motores potentes, consegue elevar uma coluna de perfuração de 3.000, 4.000 metros e fazer uma manobra para retirar a coluna, depois de trocar a broca, fazer a manobra para descer a coluna, aquilo tudo, com controle de pressão, com controle das variáveis de poço. E a turma pensa que fazer um poço de petróleo é algo fácil, não é. Uma atividade mineral complicada. Na boca do poço nós temos que controlar 36 variáveis. Não é fácil. Hoje, com toda a tecnologia, você consegue fazer com que algumas dessas coisas não exijam presença permanente lá na boca do poço, mas ele fica no compartimento lá dentro, onde tudo está sendo mostrado. Ele tem que estar olhando, como o piloto tem que estar olhando o painel dele de avião para não dar nenhum problema e para a gente não ter um problema maior que venha a causar dano ao meio ambiente naquele local que ele está, onde ele está, porque nós estamos no meio da mata. Então, eu queria dizer o seguinte: naquela época, sem escolher percursos de geografia, nós estávamos, e aí apenas uma amostragem rápida, uma placa de reconhecimento da gestão atual do Petrobras, agora em junho de 2008, de que tem uns quantos caras que fizeram um trabalho pioneiro nessa empresa e que merecem ser lembrados. Mais adiante, o jornal Gazeta Mercantil fez uma reportagem no ano de 68 para mostrar o quanto os componentes dessa turma que estavam envolvidos com a situação do petróleo são capazes de serem criativos. E aí saiu o primeiro sistema, chamado Sistema Antecipado de Produção, Sistema de Produção da Petrobras, e saiu com um caderno especial da Gazeta Mercantil reconhecendo que garupa era uma invenção brasileira. Nesse momento que nós colocamos a bacia de Campo no mapa da geografia econômica do país e da geologia econômica também do país, e mostramos a potencialidade da bacia de Campos, hoje nós podemos dizer que estamos na bacia de Santos, onde temos o pré-sal, como estávamos há pouco mais de um quarto de século da bacia de Campos, que nós vivenciamos aquela situação. Ou seja, essa turma sabe encontrar soluções criativas porque trabalha e trabalha muito. Quer dizer, não tem muito mistério. Você tem que pegar o que está disponível de livro, o que está disponível de equipamento, o que está disponível de conhecimento tecnológico. Na área, por exemplo, do Rui Gomes trabalha, que é perfil de poço. Ele foi o cara que se dedicou exclusivamente a perfil de poço a vida inteira. Me faz lembrar que uns quantos outros aqui que se dedicaram à hidrogeologia colocaram essa turma como referencial dentro do campo da geologia, no geral, fazendo da dedicação à hidrogeologia, fazendo a dedicação à geologia do petróleo e buscando esses avanços através da criatividade dentro da casa, onde os norte-americanos, depois de um certo tempo, passaram a sentar junto conosco e pedir para nós que nós fizéssemos alguns convênios com eles, através das companhias deles. E aí eu queria lembrar que nós só chegamos a esse patamar graças a umas quantas pessoas que nós temos que agradecer. Nós queremos agradecer, por exemplo, aos nossos primeiros diretores da escola, Paulo Duarte, Nota Barbosa, Adalberto Ganha, professor de matemática Romildo, professor de física Charles de Azevedo Guzmão Filho, Sérgio Tavares das Ciências Naturais e da Botânica, Adsumile Bascarahal, da Mineralogia e Cristalografia, a sua esposa Maria Adsumile, ao João Batista, aos alemães Heinz Ebert da Petrografia, Karl Bolle na Paleontologia, Boris Brashnikov, russo, na geologia de campo, André Menier, para não esquecer, aquele cara com aquele jeitão de playboy francês folgado, né? André Menier, e que nos fazia trabalhar no campo que nem, né, cavalos daqueles de raça.
mas o outro que se dedicou à área de sedimentação e que me entusiasmou muito, porque na primeira fase da minha vida eu me dediquei muito ao estudo de sedimentologia, e a base da ciência do petróleo, fundamentalmente, é estudo de rocha sedimentar, foi François Altman. E o François Altman foi aquele que proporcionou que nós tivéssemos aqui em Recife o melhor dos institutos de oceanografia e de laboratório de sedimentologia do país. E que hoje a universidade me parece que está cuidando muito bem. Além disso, nós tínhamos aqueles professores nacionais abnegados, como José Fernandes, na física, como Francisco das Chagas Pinto Coelho, como Volney, como Carlos Alberto da Química, como Gilberto Osório de Andrade na nossa Geografia Econômica, que entusiasmou também muito a nós, Arão Horovitz, como Tinoco também, na micropaleontologia. Eu acho que não esqueci nenhum nome, dentre aqueles nós que nós temos a agradecer, porque foi esse pessoal que de fato nos impulsionou. Eu queria lembrar aqui que na época que nós fizemos vestibular também, é importante que a gente recorre um pouco isso na nossa turma, aquele vestibular que nós fizemos foi um dos mais competitivos que nós tivemos notícia. Eu tive um colega que não passou comigo, depois foi ser colega da Petrobras, ele não passando em geologia, porque os vestibulares não eram simultâneos. Fazia uma escola numa data, depois tinha vestibular de outra escola na outra. Ele fez outra escola, fez escola de engenharia, né, e passou em engenharia e depois transformou-se em um dos melhores engenheiros da Petrobras na área de mecânica. Mas ele não conseguiu passar no mesmo vestibular de geologia que nós passamos, que teve o Zé Aderaldo, que está ali sentado, como o primeiro colocado no vestibular. Me lembro disso. Foi isso, Zé? Você foi o primeiro classificado. Mas ele não se lembra. Ele não se lembra, mas ele foi o primeiro classificado. Mas as notas eram tão apertadinhas, lembra-me? Foi 6 pontos alguma coisa que o Zé Aderaldo teve, e teve um bolo de gente entre 5 e 6. Nós estávamos no bolo de gente entre 5 e 6. Eu, Pedrinho, Rui, você estava como segundo, acho, o terceiro, na classificação. Veio uma turma da Paraíba, de modo geral, que chegou lá disposto a concorrer para ganhar mesmo, para levar. Zero patrocínio também. Todos esses competiram muito para poder chegar. Eu lembro de uma parada naquela época, como dizem os mais jovens, estavam fazendo a prova que tinha a prova oral. Alguém chegou lá e a gente fazia horários diferentes. Aí estava fazendo a prova e disse, desse grupo aqui, alguém perguntou do outro grupo, quem é que você acha que vai passar? Aí eu disse para alguém que estava perguntando, que eu não me lembro quem foi, disse, bom, além de mim, vai passar o Blay, vai passar o Zé Aderaldo, vai passar, e enfim, os que estavam naquele mesmo grupo que estava pela classificação alfabética, fazia parte daquela turma. Ou seja, a gente ficava acompanhando as provas e ficava olhando aquilo com muita seriedade, porque era uma competitividade gigantesca. Nós tivemos mais de uma centena para aprovar 25, e a coordenação dos exames pela Caixa, dada a dificuldade, mandou subir, mandou fazer com que a aceitação para completar os 25 tivesse como nota mínima 4. Não sei se recordam desse fato. E aí foi aprovado um grupo ainda que tinha entre 4,3 e 5, foi aprovado também para completar os 25. Quer dizer, fomos 25 no início, hoje nós temos 11 aqui presentes. Eu gostaria de lembrar também, homenagear, lembrando por ordem alfabética, se minha memória não falha, Aldo da Cunha Rebouças, que eu gostaria de, no momento de fazer a chamada, fazer aquela chamada e dizer, presente, estamos aqui. Segundo era Antônio de Souza Leal, Tota, e ele dizia, presente, estamos aqui. Terceiro era Benjamin Blay de Brito Neves. Não, mas dizia assim. Então, toda essa turma, Mário Dias, Luiz Chada Filho, e agora, nesses dias, de Alberto, que faleceu há 2 dias atrás. E aí eu gostaria de pedir aos companheiros e companheiras nossas, todos aqui presentes, que nós fizéssemos um sacrosanto minuto de silêncio para os companheiros que não puderam chegar aqui.
Companheiros e companheiras, muito obrigado. Eu gostaria que, depois desse momento, a gente pudesse fazer uma abordagem muito rápida, não quero tomar o tempo de vocês, mas para mostrar o quanto anda na indústria do petróleo as coisas do ponto de vista do interesse do grande capital e, portanto, da dominação e da relação mundial que a indústria do petróleo criou entre as diferentes geografias do planeta Terra. Isso é uma verdade, é o nosso dia a dia, a nossa realidade, e a gente não pode negar. Nós estamos todos imersos nessas dificuldades em função disso. Então, o primeiro chamamento que eu estou fazendo é que esse trabalho aqui... Não. É isso aí. Esse. Pode abrir. Que mostra que logo depois da descoberta da província do Platô de São Paulo, nós não chamamos pré-sal internamente. Pré-sal é para consumo mercantil, é para mídia. Nós chamamos de Platô de São Paulo. A província do Platô de São Paulo é uma província da margem continental abatida tectonicamente no processo sedimentar durante a sequência de sedimentação pós-cretácica. E aí o rift que ficou abatido lá embaixo, ele estava debaixo de uma camada gigantesca de evaporídeos que duraram milhares de anos de sedimentação de sal de evaporídeos. Daquele tipo que a gente tem nessa linha do Rio Grande do Norte, Macau, Areia Branca. Para quem andou por lá, a geologia nos ensinava, e os caras de sedimentação que foram lá conosco na excursão de copo nos ensinaram a primeira coisa dos evaporídeos. Você entra com a maré no ambiente daquele, a maré alaga aquela planície, que o caboclo local, quando você fala com ele, isso aqui é o quê? O caboclo local diz é um alagamar. E é realmente um alagamar. A maré sobe e o mar adentra no continente, mas adentra por quilômetros. E aí alaga aquilo tudo. Quando a maré volta, ficam as poças de água salgada. O vento soprando na água salgada, ele tira a água da superfície, concentra o sal precipita e evapora. Por isso que as rochas decorrentes desse processo do vai e vem da maré, do vento soprando na superfície da água, da evaporação da água, é chamado de evaporídeos. E o primeiro dos sais que se deposita é o cloreto de potássio, depois vem o cloreto de sódio. Essas são as coisas que a gente aprendeu na sedimentação. Então, esse trabalho feito pelo Mário Carminati, pelo Wolff, Luiz Gamboa. Luiz Gamboa, o último, foi estagiário, ele tinha uma turma subsequente de geologia lá do Sul. Ele foi meu estagiário, embarcou comigo e aprendeu a gostar das coisas do mar. Você tem que passar o seu entusiasmo para as coisas que a gente faz no mar. E aí eles se entusiasmaram e esse trabalho foi apresentado no Congresso Mundial do Petróleo em Madrid no ano de 2008, agora, recentemente, portanto, há 4 anos atrás. E eu queria que você passasse até a página 3, onde está marcado em amarelo, para mostrar uma coisa que foi reportada aqui onde está Platô de São Paulo. E aqui, pode parar. E aqui, para quem não tiver desse lado ou do outro lado, está dizendo que as colunas de óleo encontradas pelas perfurações nossas, até o nível de 200 metros, não alcançaram o contato óleo-água. Porque no jacimento de petróleo, normalmente, a gente tem água, petróleo, que é mais leve, flutuando em cima, e acima do petróleo tem o gás. Então, quando nós perfuramos e não encontramos o contato óleo-água e temos, pelo menos, 200 metros que não alcançaram, eles afirmam, e a partir dos dados todos de correlação, e nós participamos do grupo que fez a discussão e que fez a avaliação dos acúmulos de rochas, que lá dentro da província do Platô de São Paulo, tem uma figura estrutural chamada ponto externo de Santos, que o Blake conhece bem da bibliografia da tectônica. O ponto externo de Santos, o Santos External High, como estou chamando aqui, tá? O Santos External High tem um potencial de recuperação da ordem de 60 bilhões de barris de óleo recuperável, são barris de óleo equivalente. Ou seja, barris de óleo equivalente significa que tem petróleo, tem gás, e tem condensado de petróleo, somando o balaio todo dos hidrocarbonetos, dá a unidade de medição de energia que é usada hoje no orçamento, que é o chamado barril de petróleo equivalente. E esse barril de petróleo equivalente tem 60 bilhões de barris de óleo recuperável. Ora, quando nós estimamos
Barril de óleo recuperável, nós fizemos cálculos com algumas das áreas estimativas, e alguns campos que já estão há tempo produzindo na bacia de Campos. Eu participei da turma que fez o cálculo, por exemplo, do campo de Chova. Nós dissemos na projeção que o campo de Chova ia produzir durante 25 anos, aí se esgotaria. Era a curva de produção teórica que nós, com base nas nossas estimativas. Somos conservadores por natureza nas nossas estimativas, nossos cálculos. De modo que enxofre ainda está produzindo até hoje. Nós estamos em 2012, era para ter acabado, começou a produzir em 1976. Eu devia ter parado. Continua produzindo até hoje. Tá certo? O que mostra o quanto nós somos conservadores. Então, quando nós estamos dizendo aqui que tem 60 bilhões de barris de óleo equivalente, não é volume de óleo que nós chamamos in place, é volume de óleo recuperável. E in place tem pelo menos 3 a 4 vezes mais. Tá certo? É isso que nós temos. Agora, o que acontece? Esse sistema financeiro existente no mundo, eles já sabem dessas avaliações. Claro que isso foi apresentado publicamente, isso é um dado público, isso foi em Congresso Mundial do Petróleo de Madrid. Você entra no Google, procura lá o WPC de Madrid, World Petroleum Congress, Madrid, 2008, e vai encontrar esse como um dos papers apresentados. E vai encontrar esse resultado. Então, claro que eles sabem, mas eles não permitem que, pelo fato de a gente estar submetido a uma agência reguladora, que é um órgão regulador, que a gente faça alarde desse dado, que eles só aceitam que se divulgue, as empresas de petróleo só divulguem, chamada reserva provada. Então, o que nós temos hoje de provado é aquilo que está nos nossos relatórios anuais, que são abertos para os acionistas. Então, todo fim de ano, 31 de dezembro, a gente fecha o relatório, faz o balanço, soma a execução física, diz quanto é que nós temos de reservas provadas, e nós sempre temos reservas provadas no último ano de 15,7 bilhões. Esses 15,7 bilhões, a taxas de produção de hoje, nos dá uma autonomia de mais quase 20 anos. Só que eu tenho mais 20, que eu já estou começando, mais 60 que eu já estou começando a desenvolver. Além disso, eu tenho mais 5 bilhões, se os senhores não lembram, vão me recordar, que naquela reforma que foi feita para a capitalização da Petrobras, o governo resolveu usar como estratégia para aporte de capital, fornecer a chamada moeda McDonald's, barril de petróleo. Mas, em vez de fornecer dinheiro para o caixa da Petrobras, forneceu reserva de petróleo. E forneceu reserva de petróleo de poços que nós perfuramos a pedido da agência reguladora, que foi a ANP, e nós perfuramos, inclusive, em áreas que nós já tínhamos devolvidos à ANP. Então, imagina, nós fomos forçados a devolver à ANP áreas que nós estávamos ainda desenvolvendo programa de perfuração exploratória para avaliação. E não tivemos em condição de prorrogar porque eles não aceitaram. Mas como as áreas eram boas, nós fizemos a reavaliação. E aí mostra aquele mapa geral da bacia de Santos, que tem um dado importante que a gente tem que passar, porque se essas dificuldades que a gente encontra e que se tornam de interesse comum, esse mapa aqui da bacia de Santos reflete, foi feito por iniciativa nossa e para caracterizar, dentro da linha que nós trabalhamos com dado de prognose, para fazer diagnose, ou seja, nós somos, na realidade, elementos de profissionais para dar diagnóstico, tá certo? Então, o diagnóstico nosso precisava de um genoma, e aí nós construímos um genoma da área em termos de concessões de blocos. Cada bloco tem uma corzinha diferente, amarelo, verde, verde claro, prestem bem atenção, e todos eles têm uma etiqueta que diz que é o genoma da posse econômica. Quem é que detém a posse econômica desses blocos, dessas áreas projetadas em 2 dimensões, que a terceira dimensão está para lá para baixo, no fundo da Terra. Então aqui, por exemplo, eu tenho Petrobras 75, Repsol 25. Se você olhar esse genoma direitinho, aí tem 50 blocos, que é o status quo de 31 de dezembro de 2007, antes da nona rodada. Atentem bem. Antes da nona rodada, nós precisamos ter um diagnóstico de saber se iríamos ou não iríamos, deveríamos ou não deveríamos fazer a nona rodada por pressão do interesse do capital especulativo e econômico no país. É importante que a gente diga isso. E aí chegamos à conclusão seguinte: de tudo que eu tenho até aqui etiquetado, esse material está deixado aqui como registro digital para aqui no computador do CREA e, portanto, da academia, está disponibilizado para vocês. Tudo que eu estou falando aqui está disponibilizado digitalmente para vocês. Vale a pena dar uma olhada. Porque essa é a nossa realidade. Essa é aquela coisa que a gente chama, na discussão da geografia,
econômica, da geologia econômica e da geopolítica, nós chamamos de realpolitik. A realpolitik é o dado que está aí, é o dado concreto, para não ficar ouvindo conversa de roteirista de jornal, editorialista de edição de jornal econômico que vai para o Globo, que vai para a Vida, que vai para não sei o quê, porque isso tudo são contra 2 parâmetros de qualquer geografia que tenha o conceito de povo que admira seu Estado Nacional. Estado Nacional é aquele, você está viajando por aí afora do mundo, pergunta, você é de onde? Sou do Brasil. Sou brasileiro. Muita honra, não é verdade? E é isso que a gente diz. Então, eles combatem o Estado Nacional. Além de combater o Estado Nacional, eles combatem também a visão de poder que o cidadão tem quando ele é chamado de nacionalista. Ele é orgulhoso de ser parte de um Estado Nacional. Tá certo? Então, o que nós temos aqui tem 50. Dos 50 nós temos 27 blocos com essas etiquetas, todos em parceria. De 27 para 50 sobram 23. Como é que ficaram os 23 restantes? 13 tem 100% de propriedade de capitais estrangeiros. Ou seja, não vamos perder de goleada. E 10 são de 100% Petrobras. Por acaso, eu tenho aqui um que é Petrobras 100%. Esse conjunto aqui, cor-de-rosa. Cor-de-rosa, é quase cor-de-rosa. É a pantera cor-de-rosa aí. Mas de qualquer forma, esses que nós temos 100% são só 10 blocos. Eles têm 13, estão levando de goleada de handball, que é aquele jogo colegial 13-10, é os placares de... E temos 27 em parceria. Qual é o significado disso? Eu estou chamando a atenção para esse dado aqui, porque esse dado é concreto. O dado concreto é o seguinte: primeiro, se o Marciano baixa aqui na sala, ou baixa na minha sala de trabalho lá na Petrobras, nós estamos discutindo com os colegas a respeito dos valores que estão embutidos nisso aí, porque tem valores isso aí. Cada coisa aí tem valor, tem reserva, tem estimativa de BSW, aquelas coisas que a gente sabe fazer, né, Rui? Tudo está tabulado, tudo está em planilha Excel. Eu trabalho com 2 estações de trabalho na minha mesa, uma para a direita e outra para a esquerda, porque aprendi a trabalhar com as 2 mãos, computador. E aí, veja bem, quando você chega e olha para esse negócio, significa dizer o seguinte: nós nos tornamos capturados, nós brasileiros, empresa nacional brasileira Petrobras, nos tornamos capturados do sistema financeiro internacional dominante na indústria do petróleo e energia. Estamos capturados. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nessa área, eles são beneficiários. São parceiros nossos. E nem todos que eu tenho em parceria, eu sou o operador principal, porque na figura da parceria tem o operador. O operador é aquele que se reporta diretamente, que negocia diretamente, que presta conta, que diz que está certo, que diz que está errado, com agente regulador representando o Estado brasileiro. Deu para entender? E aí, eu queria passar aqui mais uma transparência. Aquela da Wood Mackenzie, aquela pizza, essa aqui. O autor dessa figura é um colega, um cônsul dele nos Estados Unidos, especializou em geologia, economia do petróleo, e é consultor de um grupo financeiro internacional desses que financiam a indústria da energia. Essa pizza aqui mostra que das primeiras descobertas, e o título da apresentação do slide é as oportunidades do subsal, que é o pré-sal, é o que está abaixo do sal. As oportunidades do subsal, correntemente, ou seja, nos dias atuais, são uma compota de doce para os poucos selecionados. As áreas totais, dividida a pizza Petrobras, 60%, e tem os outros parceiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parceiros, 7 com a British Gas. Pois bem, quando ele disse que a Petrobras tem 60%, ele nos fez um favor, porque nós estávamos fazendo essa avaliação interna. Eu chamei um colega e disse: olha, saiu um trabalho no Matthew Shaw, na Wood Mackenzie. Essa apresentação da Wood Mackenzie, que está aqui embaixo, tem 18 páginas. Aí ele disse: nós estamos chegando perto disso, nós estamos com 56%. Ele disse: vamos chegar aos 60%, ele deve ter arredondado, chegou a 58 e pico, ou 59%, porque a cultura do saxã não gosta de números pequenos partidos, elas arredondam sempre. Então chega a 60%. Se nós temos 60%, quanto é que eu tenho de capital total na Petrobras hoje, de capital acionário?
Nessa época, em 2010, antes daquela injeção dos barris, dos 5 bilhões de barris, que nos subiram no patamar de participação de capital público no capital total, eu tinha apenas 39%. Portanto, eu tinha, no máximo, arredondando, para usar a lógica anglo-saxônica, 40%. Então, se depois de todo esse esforço que nós fizemos ao longo da margem continental brasileira, fizemos a fase de levantamento de reconhecimento geológico, que foi uma proposta nossa lá no passado, quando nós estávamos estudando lá no exterior, lá em Massachusetts, naquela época, aquele negócio que eu te falei, e levantamos do Oiapoque ao Chuí, fase de reconhecimento. Fizemos reconhecimento, mapeamento local, criamos um projeto chamado Projeto REMAC, Reconhecimento da Margem Continental Brasileira. Essa coisa nos colocou numa situação de caminhar tecnologicamente para o mar, para águas cada vez mais profundas. Nós nos tornamos líderes de águas profundas e depois desse esforço todo eu tenho 40% de 60%. Por que isso? Porque quando eu obtenho meus resultados econômicos, a Petrobras é obrigada a pagar a equivalência patrimonial de todos os sócios. Como todos os outros sócios têm 60%, eu só tenho 40%. E 40%, portanto, de 60% dá 24%. 4 vezes 6, 24%. A pergunta que nós fazemos quando discutimos com os outros, alguém já disse para vocês que esse esforço brutal que nós fizemos no PERSAL até hoje, nós só temos 24% dos números totais, que nós ainda nem sequer produzimos, ainda vamos produzir. Alguém já disse para vocês, publicamente, só temos 24%? Nunca ninguém disse, né? Então, na prestação de contas do balanço dessa turma, entra em consideração para todos nós, para todos vocês, que nós precisamos levar a sério essa coisa, porque essa coisa interessa a toda a sociedade, não só a nós, geocientistas de petróleo, não só a nós, geocientistas de hidrogeologia, não só a nós da academia, não só a nós do CREA, mas a toda a sociedade. Porque o benefício desse recurso natural, que está dito no contrato social que nós temos, que é a nossa Constituição, é o nosso contrato social, é o contrato entre o Estado e a sociedade. Tá certo? Está dito que tudo isso pertence à União, pertence a todos. É incrível, mas pertence a todos. Pertence a nós e pertence a todos aqueles pobrezinhos de Barra-DC que o Brasil tem à vontade. Então, se pertence a todos, nós temos que tomar conta e precisamos controlar isso no bem nosso. Existem modificações ainda para ser feitas, inclusive dentro desse projeto de lei que foi recentemente aprovado. Isso é outra discussão, para outra reunião, para outras ocasiões, e nós queríamos agradecer esse reencontro, porque estamos muito satisfeitos com o que nós estamos fazendo até agora. Podem crer. Um abraço a todos.